O vestiário do Internacional está se mobilizando aqui no CT Parque Gigante para tentar a última cartada visando salvar o Inter do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso em um ambiente de fim de festa onde não houve festa, pelo contrário. O ano de 2025 do Internacional e, em especial, a briga para fugir da zona do rebaixamento é marcada por uma sequência de rachas no vestiário entre jogadores e até mesmo entre jogadores e direção. A gente relata alguns dos episódios que explodiram no bastidor depois da derrota para a equipe do São Paulo, que encaminhou o segundo rebaixamento da história colorada. Tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou trazer um pouco do ambiente, do vestiário do Internacional antes desse confronto contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que vale a permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro, que está muito inviabilizada em função do número de resultados que precisam acontecer para que o Inter permaneça na Série A, e também pelo ambiente, que é um ambiente até de toalha jogada, depois da derrota por 3-0 para a equipe do São Paulo, e um ambiente que tem uma certa dificuldade de se harmonizar, e isso foi mostrado ao longo de todo o ano com alguns episódios, muitos deles que vieram à tona, que explodiram ao longo dos últimos dias. Eu vou enumerá-los, mas antes eu convido vocês a baixar o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar no aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto das taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. ZAPAY, Zapay, faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? É uma sequência de episódios de racha, de conflito no vestiário do Internacional que marcaram um pouco a trajetória desta tentativa de fuga da zona de rebaixamento durante o Campeonato Brasileiro. Teve jogador que saiu na mão, teve dirigente que rompeu a amizade com o jogador, teve dirigente que não olha mais na cara de jogador, teve jogador que se prometeu, e tudo isso também vem à tona a partir do episódio que aconteceu durante o jogo contra a equipe do São Paulo, onde dentro do campo houve uma briga entre 4 jogadores titulares do Internacional. Ela aconteceu depois do segundo gol do São Paulo, onde o Juninho comete uma falha, o Alan Rodrigues cobra o Juninho e o Juninho não gostou dessa cobrança. A partir disso, há uma discussão entre Alan Rodrigues e Juninho e o Alan Rodrigues chama o Juninho para a briga. Isso tudo dentro do campo. Não houve imagens da TV que pegasse isso, mas todo mundo que estava na Vila Belmiro viu. O Alan Rodrigues chama o Juninho para a briga, o Alan Patrick separa, mas separa repreendendo o Juninho, e por último vem o Gabriel Mercado, que dá um empurrão no Juninho. E o entendimento de algumas pessoas do vestiário do Internacional que abordaram o assunto em conversas do bastidor é de que talvez o Juninho precisasse daquela chacoalhada no momento porque ele estava completamente fora do jogo, e a cobrança foi justamente em cima da postura do Juninho, que estava caminhando em alguns lances e que já havia demonstrado essa postura em outros jogos da temporada, o que irritou algumas lideranças do elenco, tanto que Alan Patrick e Gabriel Mercado, eles saíram em defesa do Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues chama o Juninho para a briga e o Alan Patrick e o Gabriel Mercado saem em defesa do Alan Rodrigues e não na defesa do Juninho, porque também estavam descontentes com a postura do zagueiro. No vestiário não houve vias de fato. Os jogadores foram para o vestiário, ali se acalmou a situação, o Abel Braga inclusive tira o Juninho no intervalo daquele jogo. O lance acontece minutos antes da saída dos jogadores para o vestiário e o assunto foi contornado por aí. Mas houve outros episódios do vestiário do Internacional, como por exemplo, na derrota do Internacional fora de casa para a equipe do Cruzeiro, Mercado e Carboneiro tiveram uma briga feia. E quando eu digo uma briga feia, uma briga que envolveu soco. Sim, uma briga que envolveu troca de socos. Depois do jogo, houve uma cobrança
do Gabriel Mercado em relação à postura do Carboneiro dentro de campo, que estava correndo pouco. O Carboneiro disse que o problema não era esse, e aí houve troca de agressões. E essa troca de agressão, de acordo com relatos do vestiário, o Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, foi um cara que colheu isso no vestiário do Inter, junto a uma fonte do vestiário do Inter, é de que foi uma briga feia, de soco, 1 minuto, o time não se meteu, e depois de 1 minuto se resolveu ali. Mas olha o nível de tensão que existe no vestiário do Internacional. Mas essas foram brigas mais calorosas, brigas de um temperamento um pouco mais intempestivo. Existem situações que são até mais tensas no ambiente do Inter e que envolvem, por exemplo, o D'Alessandro. O D'Alessandro teve uma discussão muito forte com o Bernabei depois do jogo contra a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, quando o Bernabei comete um pênalti um pouco infantil, bastante infantil, na verdade, é substituído no intervalo. E naquele jogo o Bernabei não gostou da cobrança do D'Alessandro, o D'Alessandro foi para cima do Bernabei e D'Alessandro e Bernabei não se conversam, não há um clima bom entre os dois, não se resolveu ali essa situação. O vídeo de bastidores da chegada do Abel mostra um pouco isso, né? Que é o Bernabei simplesmente passando reto do D'Alessandro cumprimentando os outros jogadores, e o ambiente, de acordo com o que a gente conversa no vestiário do Inter, é esse, entre D'Alessandro e Bernabei. Existe um relato também do D'Alessandro com outras lideranças do elenco, que o D'Alessandro não agrada as lideranças do elenco, entre eles uma relação que não está harmoniosa é a do Alan Patrick, que D'Alessandro e Alan Patrick hoje, que antes tinham uma boa relação, jogaram juntos inclusive no Inter, não se conversam, não sei se em algum momento podem até se conversar, mas não tem uma boa relação como tinham antigamente, uma amizade talvez que tenha sido rompida em função de atritos que houve no vestiário do Internacional. E aí existem vários grupos no vestiário do Internacional, tem um grupo dos mais experientes, e aí o Alan Patrick é um cara mais próximo do Gabriel Mercado, por exemplo. O Gabriel Mercado, por óbvio, tem uma proximidade com alguns jogadores estrangeiros, exemplo, o próprio Alan Rodrigues é um cara que está mais próximo do mercado, Aguirre e Bernabei tem uma certa proximidade. Existe um grupo um pouco mais à parte de jogadores mais jovens, é o vestiário muito rachado. O Borré é um cara que está muito próximo dessas lideranças do vestiário, desses jogadores estrangeiros também, caso do Gabriel Mercado, caso do Alan Patrick mesmo. Houve um atrito no episódio da Amarok, outro atrito de vestiário que aconteceu. O Bernabei foi cobrado à época do episódio, porque as palavras, enfim, dentro do vestiário foi que o Bernabei expôs outros jogadores junto às famílias dos outros jogadores. E o relato que eu recebi também de uma pessoa do vestiário do Internacional é de que o Bernabei, desde aquele episódio, desandou a maionese dele no grupo em si. Ele é um cara próximo do Bryan Aguirre, mas tem muitos jogadores do Inter que não tem uma boa relação com o Alexandre Bernabei. Olha o tanto de casos que eu citei ao longo do ano. E que tudo isso afunila para um jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, onde o Inter precisa ganhar e torcer por 2 resultados paralelos para não cair. E nada é por acaso. Todos esses atritos do vestiário do Internacional, todas essas tretas que aconteceram no vestiário do Internacional, elas são consequência, claro, do mau momento, mas elas também são um reflexo e uma motivação do mau momento. Nada é por acaso. O mau momento interfere no mau ambiente e o mau ambiente interfere muito no mau momento. Mas é dentro deste ambiente que Abel Braga tenta remediar, que o Inter vai buscar, junto ao Bragantino, um milagre na última rodada. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!